poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o vice-governador Luiz Fernando de Souza Pezão, candidato do PMDB à sucessão do governador Sérgio Cabral. Contando com a participação da jornalista Rosane Monteiro, que deixou no ar uma pergunta no bloco anterior, que eu peço que repita ao vice-governador. O vice-governador fez uma referência ao prefeito Rodrigo Neves, de Niterói, que é do PT. O PT é o partido do senador Lindbergh Farias, que é pré-candidato ao governo do Estado, seu virtual adversário. Pergunto se o Rodrigo Neves pode ser um apoiador da sua candidatura, por mais estranho que pareça, em outubro, mesmo sendo PT. Eu, vou trabalhar muito, né, até junho, que é o período das convenções, de 1º a 15 de junho, para nós continuarmos com a aliança. Eu acredito muito que ainda tem muito espaço para se conversar. E o Rodrigo é um canal... Eu acredito. Essa aliança ela foi o segredo do Estado do Rio de Janeiro. Eu, o governador Sérgio Cabral, temos conversado permanentemente com a presidenta Dilma, com o ex-presidente Lula. Eles sempre colocam o presidente Lula, então é muito enfático, de que o objetivo maior do PT é a aliança da presidenta Dilma. Então, isso daí a gente pode estabelecer uma série de conversações. Eu acho que está muito cedo. Essa aliança ela foi extraordinária para o Estado do Rio de Janeiro, não tem como negar. O PT avançou muito. O PT hoje tem 11 prefeituras, tem uma prefeitura importante como a do Rodrigo em Niterói, tem a vice-prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu acredito muito que a gente pode continuar com essa aliança. Eu não só com o PT, não. Eu acredito muito em outros partidos também que hoje têm pré-candidaturas como a minha, que vão ver que o que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, né, os números que eu dei no início do orçamento, as conquistas que nós temos na segurança pública, na atividade econômica, os avanços na educação, são muito importantes. A gente eu trabalho com uma segurança imensa de que a gente, chegando lá dia 1º a 15 de junho, nós vamos ter um arco de aliança muito forte. Pezão, na hipótese, digamos, então, improvável do PP, na sua avaliação, dessa aliança não se confirmar, enfim, na verdade, de acontecer a separação, o divórcio, o PT caminhar com a candidatura própria e o PMDB com a sua candidatura, isso de alguma maneira põe em risco o apoio do PMDB à candidatura da presidente Dilma à reeleição? Acho que não. No caso do Rio, não. Do Rio, se houver esse divórcio, o PMDB do Rio continua fiel ao apoio a Dilma? Claro, a presidenta Dilma tem sido uma aliada extraordinária nossa, né? Uma grande amiga. Eu, particularmente, tenho um carinho especial pela presidenta. Ela, tudo que nesses 3 anos que nós vamos completar agora de mandato, que nós levamos de pleito ao governo, a ela nunca deixou de nos atender. Então, a gente vai trabalhar muito para manter essa aliança. E esse é o compromisso dela também. Ela tem reiterado isso sistematicamente para a gente. Eu acredito muito que a gente vai manter essa aliança. Mas você vai assumir, por não, Rosane? Desculpa, que ele falou que tem partidos que já têm pré-candidaturas anunciadas e que tem conversa para aliança. O senhor poderia dizer com que partidos, por exemplo? Todos, muitos. Do Garotinho, por exemplo? Não. O Garotinho, o Crivella tem conversado com ele muito, né, da gente chegar numa certa hora, e todo mundo está conversando, né, mas tem muitos partidos que a gente está conversando. Eu converso com Solidariedade, com PROS, né, converso com o PT, converso com todo mundo. Eu, graças a Deus, o único ativo que eu tenho da minha vida é me dar bem com todo mundo e me relacionar com todos. Eu nunca fiz da política uma detonação de pontes. Eu sou, graças a Deus, um construidor de pontes. Então eu me relaciono com todo mundo e sento na mesa com todo mundo, né, e vou tentar, né, nós ter uma grande aliança, que foi o segredo, tanto da eleição do prefeito Eduardo Paes, como foi na nossa.
Pezão, você vai assumir o governo agora em março, enfim, é provável que sim. Há uma especulação de que algumas pessoas próximas a você, digamos, ex-prefeitos e tal, terão um papel preponderante naquele núcleo mais próximo, naquele núcleo duro. Então, por exemplo, eu vou citar alguns nomes que eu sei que historicamente são ligados a você. Vicente Guedes, enfim, Afonso, o outro que, o Loureiro, também sempre trabalhou com você, enfim, Vicente Loureiro. Há uma série de pessoas que são próximas a você. Que papel essas pessoas teriam no seu governo? Seria um governo, quer dizer, vamos aqui tentar resumir, seria uma república de prefeitos no seu governo? Não, nem tenho nem pensado muito nisso não, Ricardo, porque tem aí, se não me engano, 10 a 12 parlamentares que voltam para os seus mandatos e vagam as secretarias. Então a gente vai ter que mexer. Eu sou uma pessoa que nunca escondi, eu sou um municipalista. Eu gosto muito de trabalhar com as cidades. Eu só acredito no Brasil... Os indicadores que levam as pessoas a especularem nessa direção. Pode ser que a pessoa que passa por uma prefeitura, ela é muito testada. Então, mas eu tenho também outras pessoas que eu tenho muita vontade de trabalhassem ao meu lado. Eu gosto... Tem muita gente de outros partidos que eu queria ver, consultar, ouvir. Por exemplo? Tem muitos. Um só. Vou te dar dois. Eu tenho um profundo carinho, uma profunda amizade pelo Gilberto Gil. A gente conversa muito sobre internet, sobre banda larga, sobre a tecnologia da informação. Ele foi uma pessoa que era ministro da Cultura, chegou a Piraí para conhecer o Piraí Digital. Fez até uma música, Banda Larga, onde o refrão da música é Piraí. Então a gente tem uma grande afinidade, é uma pessoa que eu gosto de conversar, de ouvir, gosto muito de conversar com Gabeira. Então, eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa de poder ouvir, de ouvir outras. Eu tenho conversado muito com o PV, tenho conversado muito com a Aspásia. Gosto muito das ideias da Aspásia da região metropolitana do Rio. O Rio, e a gente vai ter que ter isso muito forte no próximo governo. Eu acho que qualquer candidato de ter uma secretaria, ter um instrumento muito forte de região metropolitana. Não dá mais, a gente tem que envolver esses 20 prefeitos num grande órgão, né? Porque não adianta o Eduardo Paes resolver aqui a atenção básica à saúde, a Baixada... Né? Isso. Soluções consorciadas na Baixada que pudessem... O Eduardo saiu de 3,5% para 40% de cobertura de médico de família. Ele desfalcou quase que todos os municípios da Baixada. Os médicos vieram trabalhar no Rio, porque ele paga melhor que a Baixada. Os postos de saúde da Baixada fecharam. Então, hoje a gente não consegue resolver o problema do Rio ou da Baixada pensando individualmente. E Aspásia é uma pessoa, junto com o Vicente Loureiro, que tem me trazido diversos dados, a gente tem discutido muito, eu tenho estudado muito a região metropolitana, e isso vale para todas as áreas, vale na educação, vale principalmente no transporte, vale no saneamento. A gente está vendo aí, a cidade do Rio tem um lixo aqui extraordinariamente feito o serviço pela Conlube, você atravessa a linha vermelha, apesar do grande esforço que o Alexandre fez no início do seu mandato, mas Caxias estava no caos, no lixo, Belfor Roxo, toda a região metropolitana, naquele final de mandato ali dos prefeitos. Verdade. Então não adianta a gente só pensar na cidade do Rio de Janeiro, sem pensar a região metropolitana do Rio. Eu gosto muito de conversar isso com a Aspásia, com o Vicente, eu converso muito. Eu vou fazer um intervalo, ela pode deixar a pergunta, Rosane. Não, que você está adotando um discurso bastante ecológico e você citou 3 grandes nomes do PV. É isso mesmo? Você quer o PV perto Muito. do governo? Quero. E fora da lista de adversários, talvez? Quero. Se eu pudesse ter, eu ficaria muito honrado. Eu tenho trabalhado muito para o PV, se eu for candidato, ter o apoio do PV. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.